Se comunicar de maneira efetiva pode abrir portas na nossa vida e construir pontes nos nossos relacionamentos. Essa habilidade é tão essencial e facilita a nossa vida de inúmeras formas. Mas como fazer isso? Justamente a nossa aula de hoje vai ser sobre esse assunto. Eu quero agradecer a tua companhia aqui, dizer que é uma honra para mim ter a tua parceria, a tua confiança. E eu espero que tu possa sair daqui hoje com muitas lições de como se comunicar de forma mais efetiva. Já deixa aí papel e caneta separados para aproveitar todos os conteúdos dessa aula de hoje. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga, sou mestre em Psicologia e Saúde pela UFSPA, Faculdade Federal de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental e formação em terapia do esquema, que é a abordagem em que eu atuo na clínica. No Instagram, @AnaCstreit, eu falo sobre comunicação e sobre como a gente se comunicar de forma mais efetiva. E no YouTube também, meu canal é Ana Streit. Então, para a gente começar, vamos dar uma olhadinha sobre o que é a efetividade interpessoal. Efetividade interpessoal é ter resultados nas nossas interações pessoais. É saber pedir, é saber nos desculpar, é saber expressar aquilo que a gente precisa. Efetividade interpessoal também é saber dizer sim e não de maneira clara e saber nos colocar nas nossas comunicações dentro daquilo que a gente quer expressar para o outro e daquilo que a gente precisa expressar ao outro. É fundamental que a gente busque alcançar os nossos objetivos interpessoais sem desrespeitar os outros e sem também nos colocar numa postura de passividade. Um aspecto muito importante quando a gente fala de efetividade interpessoal, de efetividade na nossa comunicação, é ter muito claro o foco nos objetivos. O que é isso? É a gente entender o que a gente espera de cada interação, então qual que é a nossa expectativa e qual que é o nosso objetivo com aquela interação. Então, parar de fazer as coisas aleatoriamente e focar num processo e em ações mais objetivas e mais assertivas e pontuais. Então, por exemplo, quando eu vou mandar uma mensagem para alguém, o que eu espero com aquela mensagem? O que eu espero do outro na resposta, na reação? O que eu espero daquela interação social? O que eu espero daquela interação interpessoal? Por exemplo, se eu vou mandar uma mensagem para minha mãe e eu espero que ela me compreenda, eu espero que ela tenha uma postura mais afetiva comigo e talvez ela não seja essa pessoa, eu preciso saber que essa é uma expectativa, de repente, muito alta para a pessoa que eu estou mandando ou, para a pessoa em questão. Qual que pode ser um objetivo mais realista? Eu mandar uma mensagem para minha mãe, porque eu quero expressar, porque eu quero me ouvir, porque eu quero validar o meu ponto, mas eu não espero que ela compreenda, que ela tenha uma postura de afeto, que ela se coloque no meu lugar, que ela tenha empatia comigo. Eu espero só que eu consiga falar, me defender, expressar o que é importante para mim, porque para mim aquilo ali vai ser importante, porque para mim aquela interação, só de eu poder expressar o que eu preciso já vale. Então, por isso que é tão importante ter o foco no objetivo, para que a gente possa agir de maneira mais funcional, mais efetiva mesmo, sabendo que algumas coisas a gente precisa calibrar dentro da realidade, calibrar dentro do que as pessoas têm a oferecer ou as situações têm a oferecer e que a gente possa estar numa postura de maturidade. E agora deixando mais claro o que é esse foco nos objetivos. Quando temos uma interação ou uma conversa difícil, é muito importante que a gente tenha claro o nosso objetivo. E além de ter claro que a gente foque naquele objetivo específico. Então, é fundamental que a gente saiba o que eu espero dessa interação. Por exemplo, que mudança eu espero ter? Que mudança eu espero que o outro tenha? Será que essa mudança é possível ou é provável? Será que isso que eu espero está dentro da realidade? Ou será que é uma expectativa muito elevada, muito idealizada? E a partir desse levantamento é que a gente começa a focar em um outro aspecto, que é o foco nos resultados. Mas poder deixar os objetivos claros é fundamental para que a gente possa calibrar. Muitas vezes a gente vai ter uma conversa ou a gente espera que só por uma fala assertiva a outra pessoa tem uma grande mudança e muitas vezes isso pode até
manter uma postura de ingenuidade nossa. Por exemplo, no Instagram eu tenho um quadro que se chama Como Adoçar Sua Forma de Falar. Então, toda quinta-feira eu coloco uma caixinha de pergunta e as pessoas colocam sugestões e frases de formas que elas falam, e eu na sexta-feira gravo vídeos ou dou sugestões de como que eu diria aquelas frases, como eu falaria aquelas coisas que as pessoas querem falar. E nessa caixinha de pergunta vem muitas vezes uma mensagem que parece ser assim, dando um contexto. É como se fosse uma situação de paquera, onde uma pessoa tá deixando a outra no vácuo, não tá dando importância, não tá dando atenção, e a outra pessoa que manda a pergunta para mim, que manda a frase para adoçar para mim, ela manda assim: olha, você me deixa muito tempo sem responder, por favor, responda as minhas mensagens, parece que não é recíproco, enfim, a pessoa quer ser assertiva diante desse comportamento mais ausente da outra pessoa no WhatsApp. Só que o que a gente precisa pensar? Antes até dessa pessoa ir lá e falar, por exemplo, olha, gostaria que a gente tivesse mais sintonia na nossa conversa, gostaria que a gente pudesse estar mais conectado aqui no WhatsApp, enfim. Antes da pessoa ter essa fala assertiva, é fundamental que ela passe um pente fino e que ela analise a expectativa dela diante dessa interação, o objetivo dela nessa conversa ou nessa fala assertiva. Por quê? A gente precisa olhar o todo. E se a outra pessoa está sendo indiferente, está deixando a desejar, está sendo descuidada na interação, que é ali uma interação inicial, uma interação de paquera, né? Se a pessoa já não está ali interessada, já não está disponível emocionalmente, isso é um sinal a ser considerado. Então, partindo desse pressuposto, partindo desse início, que a pessoa já está desinteressada, será que mandar uma mensagem é o que vai fazer a diferença? Se a pessoa já está numa postura de desinteresse, se a pessoa já está numa postura não recíproca, é muito difícil que mude, que a pessoa vai lá e vai ver a mensagem: gostaria que a gente tivesse mais conexão aqui nas mensagens, ou gostaria que tu me respondesse mais ou mais rápido. Será que a pessoa vai ler essa mensagem e vai pensar: então agora vou mudar aqui meu comportamento? É muito difícil. Então, essa expectativa, ela não está calibrada com a realidade. É uma expectativa ingênua. Inclusive, por quê? É muito fácil de uma pessoa que quer manipular a outra, que quer deixar a outra cozinhando em banho-maria, que ela responda: claro, vou te dar mais atenção. Claro, vou responder mais rápido aqui. E, no fim das contas, aquilo ali não mudar a postura da pessoa. Então, por isso que é tão importante a gente poder focar nos objetivos. O que a gente espera com aquela conversa, o que a gente precisa daquela conversa para que o nosso objetivo possa ser alcançado. Para que a gente não seja nem ingênua demais e espere coisas ali que são muito improváveis de acontecer, e também que a gente não se coloque numa postura ali muito idealizada, né? Esperando que só porque eu vou falar ali uma coisa para outra pessoa, por mais que eu fale bem, por mais que eu seja assertiva e gentil na minha fala, que vai revolucionar a vida da outra pessoa, né? Então, por isso que é importante a gente colocar os pés no chão e poder fazer essa análise inicial do que a gente espera e de qual que é o nosso objetivo com cada conversa, com cada interação, para que a gente possa se sentir bem-sucedida diante delas. Um outro exemplo de foco nos objetivos é a gente pensar num casal, né, num relacionamento mais longo, em que a gente precisa ter conversas difíceis ou que a gente precisa decidir coisas importantes muitas vezes, né? Então, por exemplo, eu posso estar lá com um problema, ou pode ser até uma decisão boa a ser tomada com o meu marido, e a gente precisa ter uma conversa sobre aquilo dali. Então, vamos supor que a conversa seja: vamos tirar férias, para onde, quando, como que vai ser, qual que é o nosso orçamento, enfim, o problema são as férias, né? Um bom problema, mas o que precisa ser conversado são as férias. Quando o casal for sentar para ter essa conversa, e não é uma conversa difícil em termos emocionais, mas é uma conversa que pode ativar as pessoas, que pode existir aí contrapontos, que, enfim, pode ter divergências importantes para o casal lidar.
é importante que se tenha em mente qual que é o objetivo daquela conversa. Então, por exemplo, o objetivo vai ser pensar em lugares para as férias. O objetivo vai ser definir o orçamento. O objetivo vai ser, até antes, assim, definir se vamos tirar férias ou não vamos. Ou vamos viajar nas férias ou não vamos. Para onde? Não. Então, pense aqui, né? Uma série de perguntas e uma série de coisas a se decidir. E que não é o momento do casal, no meio dessa conversa, por exemplo, começar a falar do que vai ser feito no final de semana. Ou de, nesse momento, um falar para o outro sobre uma mágoa que está ali acontecendo. Ou trazer o assunto de um outro problema, trazer um assunto de, sei lá, comprarem ou não um carro novo, ou trocarem ou não de carro. Então, é importante que a gente saiba qual que é o objetivo da conversa para que a gente possa ter início, meio e fim naquilo ali. E claro que se não conseguiu finalizar a conversa, então dá uma pausa, né? Mas assim, não fugir dos objetivos. Em discussões ou conversas difíceis, tem um problema que às vezes acontece e que é comum começarem a falar sobre a louça na pia e terminarem falando sobre lá 5 anos atrás uma mágoa muito grande que aconteceu e aí não estão falando nem da louça na pia nem da mágoa, estão só jogando problemas ali e mágoas e acusações. Então é importante saber o que a gente vai fazer aqui sentado conversando, o que é importante, o que a gente precisa decidir para que seja efetivo, como o nosso propósito dessa aula. A gente quer eficiência, a gente quer poder ter efetividade diante dos nossos relacionamentos, diante da nossa comunicação. E depois de ter os objetivos claros, a gente vai dar um foco nos resultados. Efetividade é fazer aquilo que funciona de forma simples, de forma reta. Ter efetividade é poder concluir coisas, é poder ser eficiente diante dos problemas, diante daquilo que se deseja na vida. Agir de forma efetiva nos ajuda a conseguir os resultados que a gente espera em uma relação ou mesmo na nossa vida. E importante, de forma simples, focada e sem gasto de energia desnecessário. E aí, talvez tu pode estar te perguntando, tá, Ana, mas como que eu faço isso? Eu quero ser mais efetiva, eu quero focar nos resultados, eu quero concluir aí as minhas interações baseadas nos objetivos, como que eu faço, como que isso pode ser colocado em prática. E é por isso que eu quero compartilhar contigo uma técnica que se chama Dear Man, que é um acrônimo para 7 passos de mais efetividade na comunicação, mais efetividade nas nossas interações interpessoais. Quais são esses passos? Descrever, expressar, assertivamente, reforçar, manter-se em mindfulness, aparentar confiança e negociar. E agora a gente vai ver junto cada um desses passos detalhados para que tu possa compreender como ser mais efetivo nos teus relacionamentos e na tua comunicação. Então, começando com o D, a gente vai descrever a situação. Na hora que a gente for começar uma conversa, então, um diálogo, a gente vai começar descrevendo ou o nosso problema ou a situação, a gente vai dar um panorama sobre aquilo que a gente precisa falar. Aqui é importante evitar rótulos e julgamentos. Parece simples a gente falar isso, só que na prática é difícil. A gente, em geral, tem uma postura acusatória. Quando a gente vai descrever, muitas vezes a gente não está descrevendo, a gente acha que está descrevendo, mas a gente já está acusando, então a gente já começa a falar assim: tu não fez isso, tu não fez aquilo, tu fez errado tal coisa. A gente aponta muito o dedo, né? Isso não é descrever. Descrever é como se a gente fosse abrir um livro ali ou um caderno de receitas e tá descrito o passo a passo. Não tem julgamento, não tem crítica, é só a situação como ela é. E a gente vai prestar atenção nos fatos. A gente vai olhar para aquilo que aconteceu, como se a gente fosse um policial ou um detetive que vai narrar os fatos, sem o julgamento também, mas a gente vai colocar as coisas como se fosse numa linha do tempo. Para ficar mais claro, eu vou compartilhar contigo um exemplo que ele vai seguindo em todos os passos de uma situação em que o objetivo da conversa é que a pessoa peça para o outro ser mais gentil ou mais cuidadoso na hora de falar, na hora de expressar o seu desconforto. Então, um exemplo desse passo 1 é a gente poder dizer: olha, hoje pela manhã a gente estava tomando café da manhã e tu aumentou o tom de voz e eu senti como se tu tivesse gritado comigo. O passo 2 é o de expressar sentimentos e pensamentos.
Aqui é importante a gente lembrar e validar que temos o direito de expressar como a gente sente, como a gente pensa, como a gente percebe as coisas. Se permita falar abertamente sobre isso. É necessário a gente lembrar que as pessoas não sabem o que se passa dentro da nossa cabeça, por mais que a gente conviva muito com a outra pessoa, por mais que a gente já tenha uma relação de muito tempo, ainda assim, talvez a gente tenha mudado de ideia sobre algumas coisas, talvez a gente não se sinta hoje como a gente se sentia ontem, talvez a gente mude alguns pontos de vista, algumas formas de sentir. Então, nem sempre nós mesmos sabemos o que a gente pensa ou o que a gente sente diante de algo. Como que a outra pessoa vai saber? Né? Além de apenas poder supor, é importante que a gente assuma a autorresponsabilidade de ser pessoas que expressam o que a gente sente e o que a gente deseja, né? O que a gente pensa, o que a gente acredita, as nossas opiniões. Então comece a avaliar o quanto que tu expressa o que tu sente, o quanto que tu te permite ser vulnerável e partilhar do teu mundo interno com as pessoas que são importantes para ti, porque esse é o nosso passo 2. Guardar as coisas só para nós, fazer do nosso mundo assim uma coisa muito silenciosa, muito invisível, muito não compartilhada, pode fazer com que a gente vá pesando, com que a gente vá ficando assim mais isolado nos relacionamentos. Então, por isso que é importante a gente ter relações de confiança em que a gente se sinta livre para falar como a gente se sente. E é importante poder dizer aqui, como eu me sinto não é culpa de ninguém, como eu me sinto não é nem culpa minha, também é algo involuntário, a gente não escolhe como a gente se sente a partir de como a gente interpreta as coisas, de como a gente tem uma história ali de vida que vai fazer a gente se sentir melhor ou pior diante de algumas coisas, mas é muito uma questão automática. Quando a gente se sente, o sentimento ele é genuíno, ele não tem um filtro, né? O sentimento não é uma escolha. A gente pode trabalhar para se sentir de outras formas, mas o sentimento ele sempre é involuntário. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu vou dizer, por exemplo, eu fiquei triste por tal coisa, a gente precisa saber que isso não é uma indução de culpa, isso é um movimento saudável que a gente tem uns com os outros nas relações. E também a gente espera, né, que os outros também possam ter esse movimento com a gente. Quem é que não gosta de ser a pessoa que vê que o outro confia para poder se abrir, para poder conversar, para poder expressar como se sente? E claro que é importante a gente poder não culpar a outra pessoa, né? Então, tu me fez sentir assim, né? A gente não se colocar nessa postura acusatória, a gente se colocar numa postura franca, numa postura responsável, em que a gente vai falar sempre em primeira pessoa, né? E isso nunca é errado, a gente não pode julgar os nossos sentimentos, a gente só precisa validá-los. Então, como que seria um exemplo nesse passo 2? A gente poderia dizer, por exemplo, fiquei chateada e irritada quando tu gritou comigo e eu não gostei de como eu me senti. Então, aqui eu estou juntando o passo 1, que é a ação do outro e a percepção de como a gente entendeu que a outra pessoa foi, com mais o sentimento. E agora vamos para o A, nosso passo 3, que é haja com assertividade. Assertividade é o equilíbrio entre a passividade e a agressividade. Ser assertivo é poder colocar com firmeza, declarar com firmeza e expressar aquilo que a gente quer dizer, os nossos sims, os nossos nãos, os nossos sentimentos de forma clara e precisa. A assertividade é muito importante no nosso posicionamento. Quando a gente não tem habilidade de assertividade, é muito comum que a gente se coloque numa postura permissiva ou passiva, em que os outros é como se nos levassem assim, sem a gente assumir as rédeas da nossa vida. Algumas pessoas também podem distorcer, achar que elas são assertivas, quando no fundo elas são agressivas. Então, por isso que a assertividade é uma habilidade tão importante aí na efetividade interpessoal. É muito mais efetivo quando a gente consegue falar o que precisa sem rodeios, olhando nos olhos da pessoa de forma clara, do que a gente ficar ali falando por códigos, do que a gente ficar amaciando ali com um algodãozinho para falar o que a gente precisa e fazendo rodeios. Então, por isso que a assertividade é uma habilidade que a gente precisa olhar e até avaliar assim quão assertiva eu consigo ser.
quanto de assertividade eu preciso desenvolver ou aprimorar no meu eu para que eu tenha mais facilidade na hora de me relacionar. E a assertividade também se relaciona muito aqui com coragem. Então, coragem para que a gente possa fazer valer a nossa voz, né? Fazer valer o que a gente sente, o que a gente pensa e sempre avaliar o quão assertivo a gente está conseguindo ser de um jeito não ríspido, de um jeito não grosseiro, mas de um jeito posicionado e firme. E aqui vai um ponto importante da assertividade, que é a gente poder sair um pouco do movimento automático do WhatsApp ou das conversas por mensagem, que podem ser em diversas redes sociais. Muitas vezes a gente acaba se colocando numa postura leviana e a gente manda muita mensagem sem se dar conta do peso que aquilo ali pode ter ou do que a gente está tentando dizer ou de fato do que a gente está dizendo. Então, claro que as mensagens são importantes, que muitas vezes elas salvam o nosso dia, facilitam muito a vida, só que é importante que a gente não só use esse recurso. Nas próprias mensagens, né, a gente pode mandar áudio, que já é um outro jeito de ficar mais claro o que a gente precisa dizer, e não esquecer de conversar pessoalmente, de conversar tendo olho no olho, especialmente com as pessoas importantes da nossa vida. É comum de acontecer casais, às vezes não conseguem falar coisas difíceis pessoalmente, começam a falar por mensagem. Só que isso nem sempre funciona, porque às vezes um tá só falando as suas coisas ali, das suas mágoas e do que tá dentro de si, e uma coisa que vai escalando, e o outro também. Então, daqui a pouco são dois monólogos ali que ninguém se entende mais. Então, por isso que poder conversar pessoalmente, ter coragem e habilidade para isso é tão fundamental. Tem uma outra coisa que é importante a gente olhar, assim, né? Fazer da nossa assertividade, fazer da nossa comunicação como se fosse um leque repleto de cartas, não só como uma outra cartinha, né, no jogo de carta ali que a gente fica quase que sem conseguir jogar nada. É importante que a gente tenha várias cartas, que a gente consiga ter um repertório legal, que a gente consiga não só ter um repertório no vocabulário e na forma de falar, mas também nos meios de falar. Então, uma coisa que eu gosto de sugerir assim para os meus alunos do Palavras que Conectam, nos meus cursos sobre comunicação, é que se na conversa escrita não tá tendo a clareza, a gente não tá conseguindo ter a fluidez e a eficiência que se precisa, muitas vezes a gente precisa ser aquela pessoa que manda um áudio que fala, olha fulana, deixa eu te falar aqui, quero que tu ouça o meu tom de voz, me parece que a gente está tendo dificuldade de se entender aqui na mensagem escrita, então o que eu quero te falar é isso, isso e isso, porque às vezes na mensagem escrita a pessoa está interpretando com o tom de voz que ela entende, ela está supondo algumas coisas, ela está ali no seu mundo avaliando aquilo, e quando a gente manda um áudio, a gente já tira algumas tralhas da frente e consegue usar, né, o tom de voz, a gente consegue usar outros recursos além do texto, porque o texto fica muito, às vezes, assim, suscetível à interpretação do outro. E mesmo no texto a gente pode usar, por exemplo, emojis, a gente pode usar figurinhas, que são coisas que ajudam a dar mais personalidade, ajudam a gente comunicar mais do nosso jeito, né? Algumas pessoas são mais divertidas, outras são mais sérias, não tem um problema nisso, cada um vai ter que respeitar o seu estilo, mas poder comunicar de forma clara é a gente também estar atento a esses sinais, a esses ruídos que podem acontecer na comunicação. Então, um exemplo aqui, a gente vai como se fosse juntar o passo 1 e o passo 2, e agora a gente vai colocar, então, a assertividade em ação. A gente vai ser assertivas e firme. E a gente vai dizer, por exemplo, sendo assim, gostaria de pedir que você não repita essa atitude e que não grite mais comigo. Então, é uma declaração assertiva que a gente faz de um pedido claro para o outro, sustentando o que a gente quer daquela relação, que é uma relação cordial, uma relação de respeito. E se agora entendendo um pouquinho mais sobre o que é assertividade, você ficou com a sensação de que precisa aprimorar essa habilidade,
eu te convido a conhecer o meu programa chamado Palavras que Conectam. É um programa com várias aulas gravadas e ao vivo que tem a intenção de fazer com que a gente viva a assertividade com mais facilidade e com mais clareza. Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa aula. E dando sequência, agora a gente vai ver o passo 4, que é o R, reforce. No reforce, é importante que a gente mostre ao outro a consequência do comportamento ou da mudança que a gente gostaria de ver. Então, por exemplo, por que eu quero que tu não grite comigo? Por que eu quero que a gente se trate com mais cuidado? Porque eu entendo que isso vai fazer com que a gente viva com mais tranquilidade, vai fazer com que a gente tenha mais paz no nosso relacionamento, vai fazer com que a gente se respeite e se cuide mais. Mostrar consequências positivas e falar sobre desejos e aspirações costuma funcionar mais do que ficar ameaçando ou mostrando consequências negativas ou punitivas. Muitas vezes a gente não se dá conta de colocar o outro em ameaças constantes e isso faz com que a gente possa perder a força das nossas próprias palavras. Então, dizer assim, olha, se tu gritar comigo, a gente vai se separar, não dá mais. A qualquer momento que aquilo ali acontece, pode fazer com que esse pedido, né, essa frase de vamos nos separar, vá perdendo a importância ao longo do tempo. Então, quando isso for legítimo, quando for um ultimato mesmo, talvez a outra pessoa não consiga entender, porque aquilo ali foi falado tantas vezes sem peso que ficou sem importância. Então, por isso que é importante a gente poder saber, né, que validar e apontar as consequências positivas, o que a gente espera de bom, de importante, né, para a relação, funciona mais do que ficar ameaçando ou colocando o outro em uma postura de mais medo, de mais receio, de mais não posso errar. E além disso, o reforço também consiste em a gente poder elogiar e apontar para o outro quando ele se comporta de formas que contribuam mais com a relação. Então, quando a outra pessoa for gentil, quando a outra pessoa for educada, for cordial, que a gente possa reforçar mesmo pequenos gestos. Às vezes a gente tem a ideia de que reforçar precisa acontecer só quando o comportamento do outro é perfeito. E isso é um erro, porque a aprendizagem ela costuma acontecer num processo gradual. Então, se a gente elogia, mesmo aquilo ali sendo pequeno, sendo imperfeito, a gente coloca algumas moedinhas na poupança das coisas boas da relação e a gente também faz com que o outro se sinta mais motivado e mais conectado com a relação, mais se sentindo importante de continuar fazendo coisas que agreguem e que deixem a relação mais especial, mais construtiva. Então, por isso que poder apontar as coisas boas, reforçar, elogiar é um aspecto tão importante. Sair tanto da crítica, da ameaça e focar nas coisas boas que a gente consegue ver. Inclusive, treinar o nosso olhar, a nossa percepção para enxergar essas coisas, porque às vezes a gente é tão crítico, tão exigente que a gente só fica olhando o que falta, o que tá ruim e aí não consegue elogiar. E a nossa relação, a nossa vida, às vezes pode passar a ser assim, um checklist de coisas que não estão boas. E isso é um desgaste para a relação, isso também não é tão efetivo assim. Às vezes ficar criticando só não traz o resultado que a gente espera. Então, separei alguns exemplos de reforço para que a gente possa ver na prática como seria. O primeiro, quero viver com você uma relação segura, de confiança e de parceria, em que um cuide do outro. Quando agimos com grosseria, nos distanciamos disso que é tão importante para mim. Um outro exemplo seria assim: nossa relação vai ser muito melhor se você não gritar comigo. Dessa forma, vamos conseguir conversar e nos conectar muito mais. E o exemplo 3 seria: estou muito feliz pela sua mudança, gostei de como você agiu comigo hoje. E agora vamos para o passo 5, que é o M de mantenha o disco arranhado. Quem que lembra aí na época do toca-disco, que quando tinha um arranhãozinho ele ficava tocando a mesma faixa o tempo todo e quando terminava voltava para aquela mesma. Manter o disco arranhado é uma técnica muito importante da efetividade nos relacionamentos e na comunicação. Exige pouco de nós, mas faz com que a gente mantenha a nossa firmeza
e deixe claro aquilo que a gente precisa colocar. Então, o que consiste manter o disco arranhado? Durante uma interação ou uma conversa difícil, talvez a gente receba alguns ataques ou talvez a outra pessoa se ative e comece a ter posturas de quem está ali acionado emocionalmente. Nem sempre as pessoas vão entender as nossas intenções ou vão colaborar de fato com elas. Por isso que é importante a gente lembrar os nossos objetivos e ter o foco nos resultados. Como que entra o disco arranhado dentro dessas dificuldades, dentro desses desafios que podem acontecer nos relacionamentos e nas conversas. A gente vai manter o disco arranhado. Então, independente da outra pessoa ficar ali ativada ou atacando, ou reclamando, ou criticando, a gente vai manter aquilo ali que é importante para nós. Então, a gente vai repetir aquilo que a gente disse de formas diferentes, mesmo em discussões prolongadas, a gente vai se manter firme e objetivo. Além disso, a gente vai ignorar alguns ataques e distrações, porque dar atenção a isso vai fazer só com que a gente seja menos efetivo e pode até piorar a situação. Se a gente vai para fora, para as curvas ali dos movimentos que a outra pessoa pode estar fazendo. Então, como que seria um exemplo clássico de disco arranhado? Não. A minha resposta é não. Eu entendo que isso te frustre, mas não. Não, eu já disse que não. Eu não vou mudar a minha opinião. Não. Então a gente sustenta o nosso não, independente do quanto que o outro teme, independente do quanto o outro argumente, independente do quanto o outro esteja ali tentando nos convencer ou nos persuadir de fazer algo diferente ou não. Um outro exemplo seria poder dizer, olha, eu entendo o que você está falando, mas ainda assim eu gostaria que você não gritasse comigo. Ou mesmo de poder dizer, olha, eu entendo que para ti isso seja frustrante, mas para mim é importante que a gente faça isso ou aquilo. Então a gente mantém o disco arranhado, a gente mantém a mesma fala, só que de jeitos diferentes, ou às vezes nem de jeitos diferentes, a gente só repete para colocar ali o nosso posicionamento. E chegando agora no passo 6, a nossa tarefa é aparentar confiança. Mesmo que a gente não se sinta genuinamente confiantes e seguros, aqui é muito importante que a gente aparente estar, que a gente aparente estar confiante, mesmo que a gente esteja morrendo de medo, morrendo de ansiedade, se tremendo todo, a gente vai manter uma postura confiante. Tem uma frase que é finja até que atinja. Então a gente vai fingir que está confiante até que daqui a pouco, lá pelas tantas, daqui a uns meses, daqui a uns anos, a gente se sinta confiante por fazer exatamente aquilo que a gente fez. Não ao acaso, mas porque a gente vai ter encarado, a gente vai ter enfrentado aquele desafio várias vezes. Então a gente já vai se sentir como se a gente fosse confiante. Lembre que você não precisa estar 100% seguro do seu posicionamento ou da sua decisão. Ter alguma outra dúvida é natural, ter alguma outra insegurança é natural, só que é importante que a gente se coloque numa posição de confiança para que a gente use a firmeza diante da conversa. Se a gente ficar muito inseguro, muito passivo, a outra pessoa vai tomar conta. E se a gente tiver com uma outra pessoa que tem uma postura mais controladora, mais arrogante, mais persuasiva, a gente tá ferrado. Então, poder ter confiança e demonstrar confiança, mesmo que ela não seja genuína, é tão fundamental aqui. Como que a gente expressa confiança? Como que é possível, né, colocar em prática essa postura de mais confiança, mesmo que não seja genuína? Em primeiro lugar, lembrar que ninguém é transparente. Existem dois tipos de ansiedade, internalizante e externalizante. Muitas pessoas têm uma ansiedade internalizante. Elas podem parecer que estão super calmas, mas por dentro elas estão ali muito ansiosas. Talvez esse seja o teu perfil de uma ansiedade ou de emoções mais internalizantes. Então, te lembra disso, ninguém é transparente. E mesmo se for o caso de a tua ansiedade, por exemplo, ou de tu ter um perfil mais externalizante, então tu já fica com o rosto vermelho, ou já fica mais suado, ou tem aqui reações corporais mais intensas que vão, entre aspas, entregar o teu nervosismo.
Ainda assim, qual que é o problema de estar nervoso diante de uma interação? Qual que é o problema de gaguejar ou de se atrapalhar ou de ficar mais ofegante? Ainda assim, a confiança pode existir, porque é admirável quem está ali enfrentando seus medos, enfrentando a sua ansiedade, enfrentando aquilo que quer fazer valer por si. Então, primeiro, lembre-se que ninguém é transparente e depois, se a gente mostrar alguma vulnerabilidade ou se tu demonstrar alguma vulnerabilidade, qual que é o grande problema disso? Ainda assim, continue, né, numa linha reta de confiança. Além disso, olhe nos olhos ou olhe em direção ao rosto da pessoa, né? Olha para a testa, olha em direção à pessoa, procura não ficar olhando para baixo, não ficar assim desviando o olhar, porque isso não vai passar confiança, isso não vai fazer esse passo que a gente precisa de demonstração de confiança. Postura entra aqui, então poder ficar firme diante da postura, poder ter esse olhar para outra pessoa, né? Um olhar de coragem, de maturidade. Um outro ponto é escolher o tom de voz. O tom de voz aqui que a gente não grite, mas ao mesmo tempo que a gente não fique falando assim muito baixinho, com muita timidez, que a gente quase não é ouvido, porque isso não passa confiança, não precisa fazer aqui um teatro, né, ou chegar numa conversa num jeito assim muito diferente do que é o teu perfil, do que é do teu estilo de falar. Só que é importante, se tu já sabe que fala um pouquinho mais baixo, que tu faça o esforço de projetar mais a tua voz, não é um volume necessariamente, mas é de poder preencher mais a voz, de expressar ali as palavras de um jeito que tu entenda, que tu consiga te ouvir, e aí a outra pessoa também vai ouvir, né, com mais clareza, porque isso vai estar diretamente associado na percepção de confiança. E cuidar o volume também para que não seja assim muito alto, que não fique gritando, porque isso também é mais cansativo e muitas vezes não demonstra confiança, né? Às vezes a pessoa que está gritando demonstra uma instabilidade emocional, demonstra ali que ela tá mais agitada, então procura escolher o tom de voz que tu vai usar. Além disso, te mantenha firme, mantenha o teu posicionamento, lembra do disco rachado, lembra da assertividade. Evite dizer não sei ou eu acho. Eu tinha muito hábito de usar assim, aleatoriamente, eu ia construir um raciocínio, eu falava eu acho tal coisa, eu acho isso, eu acho aquilo. Qual que é o problema do eu acho? O eu acho tira a nossa credibilidade. Então assim, bom, se tu acha, né? Que importância que eu vou dar para isso? Ao invés de dizer eu acho, que a gente possa substituir por palavras como eu penso, eu acredito, eu tenho avaliado, enfim, para mim tem feito sentido dessa forma, eu percebo. Então a gente tirar o eu acho, ou assim, falou eu acho, que na hora a gente possa se corrigir, né? Não, eu não acho, eu acredito. Não, eu não acho, eu penso. Que a gente possa dar essa firmeza no nosso tom de voz, nas palavras que a gente escolhe para falar. E o eu acho acaba sendo uma palavra que fica aí na contramão disso. Outra coisa, né? Palavras que às vezes a gente fala e não se dá conta. Eu quero falar um pouquinho sobre tal coisa, eu vou tentar conversar hoje contigo. Não, não vai tentar, tu vai conversar. Não, tu não vai falar um pouquinho, tu vai falar sobre aquilo. Não precisa diminuir, né? Não precisa inferiorizar o que tu vai entregar ou o que tu tem a oferecer para outra pessoa. E por fim, se por acaso tu gaguejar, se por acaso tu te atrapalhar no que tu for dizer, se por acaso tu começou o raciocínio pensando numa coisa e aí terminou falando de uma outra, não tem problema, só que te corrija, começa de novo. Viu que tu te atrapalhou, viu que tu gaguejou, tenha coragem ali, tenha transparência, calma para falar para a pessoa, olha, eu vou falar de novo, eu vou me corrigir. Na verdade, o que eu estava tentando falar é isso. Ou, na verdade, o que eu gostaria de ter dito é isso, e a gente se organiza o pensamento na hora, a gente já treina ali uma fala mais clara e mais assertiva. E o nosso último passo, passo 7, é negocie. Trilhar um caminho de negociação e de colaboração pode ajudar bastante. Então, da mesma forma que a gente vai ser mais firme diante do que é importante para nós, que a gente também tenha abertura para negociar, para ouvir do outro, para pedir a participação do outro. Que tu esteja disposto a dar
e receber, a falar e a ouvir, tanto a contribuir e dar soluções e opiniões, quanto a ouvir as opiniões, as sugestões e as contribuições do outro. Tenha em mente que nem tudo que a gente pede, nem tudo que a gente espera é contemplado 100% do tempo ou todas as vezes, e isso não quer dizer que o nosso pedido merece ser invalidado ou que foi injusto, foi errado a gente ter sido assertivo. Na verdade, a vida acontece como ela é, as coisas são como são e nem sempre como a gente gostaria que fossem, mas tendo uma postura de maturidade, podendo pedir, podendo colocar com clareza o que é importante para nós, aumenta as nossas chances de ter aquilo que a gente gostaria, né? Quando a gente pede mais, a gente tem mais chances de que as outras pessoas façam o que a gente está pedindo. Mas a gente não pode também ficar numa postura mimada de achar que o mundo vai nos atender. Na verdade, até a gente pode, só que essa postura ela é frustrante, porque as pessoas não estão aí a nosso serviço, elas têm a vida delas e é importante que a gente também assuma a nossa autorresponsabilidade, inclusive de lidar com as frustrações naturais de um pedido que não é atendido, de algo que não saiu como a gente gostaria, por mais que a gente tenha tentado. Em uma conversa difícil, em uma solução que está sendo mais trabalhosa, que a gente tenha uma proposta de meio termo, que a gente consiga, né, fazer um meio do caminho, algo que atenda os dois lados, um ganha-ganha. E também que a gente possa ter pausas nas conversas difíceis, que a gente possa assim, bom, então, né, vamos dar uma paradinha aqui, eu acho que a gente conseguiu avançar bastante hoje, mas eu tô cansada ou tu tá cansado, enfim, que a gente possa se cuidar enquanto tem essas conversas e que a gente também entenda, né, que uma conversa difícil, às vezes ela vai nos desgastar, então é importante que a gente olhe para isso, né, que a gente tenha autoconsciência de como a gente está diante de uma conversa difícil e por fim que a gente peça que o outro dê sugestões, que a gente ouça o outro, né? Então, se, como que tu entende que a gente poderia fazer? Ou como que tu acha que poderia ser a solução para as nossas férias? Ou, nossa, de fato a gente está com esse problema aqui, a gente quer ir viajar no final do ano, mas é o período mais caro e o nosso orçamento tá pequeno, então o que que tu sugere que a gente possa fazer? Tu tem alguma ideia? Tu quer pensar em alguma ideia? Enfim, quero te ouvir. E aí que a gente possa também fazer essa colaboração acontecer. E como que seria 2 exemplos de negociação? Então, o primeiro, ok, você está me dizendo que não está disposto, como que a gente poderia resolver? Porque continuar dessa forma não é uma opção para mim, ou não tem sido uma opção que está funcionando para nós. E um outro exemplo, né? Que tal se a gente fizéssemos assim? Ou a gente pode também dar a sugestão e perguntar para o outro o que ele pensa, o que ele acredita daquela nossa sugestão, pedir para que ele possa opinar naquela ideia que a gente deu, naquela sugestão de resolução de problema. Chegando aqui na parte final da nossa aula, eu quero compartilhar contigo uma frase da Madre Teresa de Calcutá que diz o seguinte: todas as palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. Que a gente possa levar essa reflexão para as nossas relações, para a nossa vida, que a gente possa olhar o quanto de luz que a gente consegue oferecer através das nossas palavras, ou se a gente está falando coisas muito superficiais ou muito desconectadas do que a gente acredita. Um exemplo disso é a gente, por exemplo, dizer tá tudo bem, não tem problema, quando de fato tem problema, quando de fato não está tudo bem. Né, que a gente possa assumir uma postura de mais autorresponsabilidade e se colocar, né, se colocar na vida, se colocar nos nossos relacionamentos, ter coragem para estar ali por inteiro, correndo os riscos e fazendo com que o nosso self, com que a nossa essência apareça de verdade nas nossas relações. Alguns lembretes aqui para finalizar. Não existem regras rígidas nos relacionamentos, não existem certos e errados. Claro que existe aí a importância do respeito, de coisas que são inegociáveis, né? Como limites, como o cuidado um com o outro, como o respeito mesmo no dia a dia. Mas fora isso, fora essa postura de respeito e de cuidado, cada casal, cada relação, cada
dupla aí, ou enfim, pessoas que se relacionam vão encontrar a sua forma de fazer acontecer, de fazer funcionar, e ter isso em mente é parar de buscar ali o livro das respostas e das regras que não existe e começar a construir mais a nossa postura, que vai funcionar para nós, arregaçar as mangas para poder buscar os resultados que a gente espera na nossa relação, nas nossas relações e na nossa vida. Lembre-se que o Dear Man, que é esses 7 passos, eles exigem prática até que a gente consiga de fato se tornar habilidoso. A gente tem passos aí fundamentais que exigem do nosso treino, exigem de a gente poder se colocar em prática mesmo, né? A assertividade, por exemplo, a negociação, a firmeza, o disco rachado, são passos que eles precisam treinos, né? Então, que a gente lembre disso, que a gente não esmoeça ali nas primeiras dificuldades, mas que a gente vá construindo essa habilidade de negociação, de poder, né, se colocar com mais confiança, mesmo que seja algo assim que a gente está tentando, né, que não é tão genuíno, mas que a gente está tentando se colocar nessa postura de mais segurança e de mais confiança. Até lembrei agora daquele livro Roube como um Artista, que ele diz, né, justamente sobre isso, assim, da importância da gente poder se colocar como a gente gostaria que fosse, né? Ele até dá um exemplo no livro de dois jovens que gostariam muito de ser artistas e eles começam a frequentar lugares que os artistas frequentavam, né? Os pintores e os poetas, enfim, eles começam a agir como se eles fossem artistas. E lá pelas tantas passa um casal mais velho sobre ele, perto deles, e aí o homem, né, fala para a esposa assim: eu acho que aqueles dois ali são artistas. E aí a esposa fala: não, eles só são dois moleques que estão ali. Mas assim, já passaram a impressão que eles, né, seriam artistas mesmo não sendo. Então, que a gente possa cultivar essas habilidades, colocar em prática até que a gente se torne, até que a gente venha a ser aquilo que a gente quer. E aí a gente vai trabalhando, né, as habilidades enquanto a gente vai também fortalecendo a nossa confiança. É muito importante que a gente mantenha o autorrespeito e que a gente preserve a nossa dignidade, mesmo que a gente vá buscar também respeitar os outros. Então, que a gente faça valer as nossas necessidades, os nossos direitos, mas que a gente não passe por cima de ninguém nessa busca dos nossos direitos. E claro que é importante a gente avaliar as nossas relações. Se a gente está pedindo coisas que são muito básicas, se a gente está se desgastando diante de coisas ali que deveriam ser naturais, que deveriam acontecer naturalmente, que a gente possa olhar a qualidade dessa relação. É claro que a gente às vezes pisa no calo um do outro nos relacionamentos, que às vezes a gente fala coisas que não poderiam ser ditas, mas aí a gente se desculpa, a gente se corrige, tenta, né, seguir numa postura de mais cuidado. Só que tem algumas coisas que são inegociáveis. Desrespeito, por exemplo, é inegociável. Abusos são inegociáveis. Então avalia as suas relações também nesse sentido para ver se tu tá tendo o básico, o mínimo, né, de autorrespeito e de dignidade. Muito obrigada pela tua companhia aqui nessa aula. Caso tu tenha algum comentário, alguma dúvida, queira deixar aqui um feedback para mim, pode escrever nos comentários dessa aula que eu vou ler todos e responder com toda a calma e com todo o amor. Eu te agradeço muito pela confiança. E se tu sentiu que ainda assim precisa aprimorar a tua assertividade, precisa ter ajuda a construir pontes nas tuas comunicações e ter uma forma de falar que seja mais gentil e mais assertiva, eu te convido a conhecer o meu programa Palavras que Conectam. Eu vou deixar o link aqui na descrição dessa aula para que tu possa conferir e conhecer lá todos os conteúdos, todas as aulas ao vivo que a gente tem, que são justamente focadas na melhora da comunicação nos relacionamentos. Um abraço, espero que a comunicação na tua vida seja cada vez mais fluida, cada vez mais eficiente e que as tuas relações possam de verdade enriquecer a tua vida. Um abração e até o próximo encontro.